Doutora, muitos leitores do site Conquista News perguntam o que é hemorroida. Bom, a hemorroida, como é mais comumente conhecida, né, que a gente costuma falar que é uma doença hemorroidária, que a hemorroida, na verdade, todo mundo tem, mas é mais conhecido como hemorroida, a doença hemorroidária. O que é que ela é? Ela, na verdade, são coxins vasculares. O que são coxins vasculares? São bolsinhas contendo vasos sanguíneos no finalzinho do reto do canal anal. E que na pessoa que tem a doença, ela se apresenta de maneira anormal. Então, o paciente ele pode sentir um caroço na região do ânus, sangramento, pode cursar com coceira, com a sensação de evacuação incompleta depois que vai no banheiro, como se ainda tivesse mais alguma coisa para fazer. Então, o conceito da doença é esse. Lembrando que o sangramento da doença hemorroidária, ele é um sangramento assim, mais que para sozinho, geralmente para sozinho, é aquele sangramento em pouca quantidade, vermelho vivo, não causa dor nesse momento do sangramento. Essa doença ataca apenas e tão somente o homem? Não, ela é uma doença bastante prevalente na população, inclusive. Cerca de 4 a 10% das pessoas podem ter a doença hemorroidária ao longo da vida. E ela é mais comum em homens, sim, mas também ataca mulheres, principalmente as mulheres no período da gravidez ou no período pós-parto, geralmente é quando ela costuma se manifestar nas mulheres. Uma senhora enviou para a gente uma cartinha que nós estamos passando às suas mãos, dizendo ela que durante a gravidez, que está com sintomas de hemorroida. Isto é possível? Sim, é possível sim. Inclusive nas mulheres é muito comum a doença hemorroidária se apresentar no período da gravidez, principalmente pela pressão da barriga, pelo peso que o bebê, que a placenta, o líquido amniótico pode causar. Então vai aumentar essa pressão e esse sangue vai ser mais difícil de retornar, podendo ter sim a manifestação da doença hemorroidária nesse período. É verdade também que a pimenta não é recomendável para quem tem hemorroida? A pimenta é um mito, na verdade, né, na doença hemorroidária. A pimenta, assim como o café, chocolate, outros alimentos mais condimentados, refrigerante também, eles são irritantes da mucosa. Álcool, bebida alcoólica também se encaixa nesse grupo de alimentos. Então, por eles serem irritantes de mucosa, tanto do estômago quanto do intestino, quanto lá também do finalzinho do reto e do canal anal, eles podem piorar, sim, os sintomas da doença hemorroidária. Mas é um sintoma variável, depende muito do paciente. Tem gente que ingere pimenta e que não sente desconforto, e tem gente que, por ter a doença hemorroidária, qualquer alimento um pouco mais condimentado, um pouco mais apimentado, ele pode ter piora dos sintomas pela pimenta ser um irritativo da mucosa, sim. Outra pergunta aqui de um nosso leitor, do Cosme de Souza Oliveira, que também passa às suas mãos. Ele pergunta se a pessoa que tem mais dificuldades em evacuar, se é mais sujeita a pegar hemorroida. Isso, na verdade a hemorroida não tem uma causa bem definida, né? Mas a gente já tem fatores de risco que estão associados sim com a doença hemorroidária. E o intestino preso, a constipação, é um fator de risco importante. Tanto que o tratamento da doença hemorroidária passa também pelo tratamento da função intestinal, pela regularização da função intestinal. Então aquele paciente que tem o intestino mais preso, ou então que tem as fezes mais ressecadas, mais esforço para evacuar, ele tem fator de risco sim para manifestar a doença hemorroidária. Em média, uma pessoa normal vai ao banheiro quantas vezes por semana ou por dia? O que é normal da função do intestino é a pessoa ir de 3 vezes por dia até 3 vezes por semana. Isso a gente considera normal. Mas é claro que tem aquelas pessoas que têm uma frequência evacuatória dentro do normal, mas que tem alguns outros sintomas que causam algum desconforto e que a gente pode identificar essa pessoa como tendo uma constipação. Então aquela pessoa que mesmo indo com essa frequência normal, ela tem uma sensação de evacuação incompleta, ela tem aquela sensação de que uma dor, um desconforto na hora de fazer cocô, ou então um esforço maior, ou fezes mais ressecadas, fezes endurecidas. Mesmo essas pessoas com esses sintomas, tendo uma frequência evacuatória normal, a gente pode considerar ela como constipada. Ir ao banheiro evacuar é um procedimento automático, normal? Porque uma leitora aqui está dizendo o seguinte, que todas as vezes que alguém fala assim, vamos viajar, Soraya, aí Soraya, ela está dizendo para nós que tranca o intestino, que fica, se possível, ela que vai 3 vezes ao banheiro durante o dia, fica uma semana sem defecar. Por que isso? Na verdade, isso é mais um fator emocional, né? A gente já sabe hoje que o organismo, tanto a parte psicológica quanto a parte física, eles estão interligados.
Então, na verdade, a pessoa pode ser um pouco mais tímida, ou então aquela educação que as mulheres teve. Ah, não é qualquer banheiro que você vai. Ah, isso desde criança que a gente ouve, né? Ah, tem cuidado, não senta em qualquer sanitário. Então, tudo isso pode causar, às vezes até inconsciente, um bloqueio para poder ela estar usando qualquer banheiro, até questão também de vergonha, de timidez. Mas assim, pode acontecer realmente com a pessoa, dela ter esse travar mesmo, não conseguir fazer. Mas é uma questão mais comportamental. Quando é que a pessoa sente? Quais são os sintomas da hemorroida? Seria, no caso, só o sangramento? Não, o sangramento pode acontecer na hemorroida, mas também a pessoa pode ter hemorroida e nunca acontecer de ter sangrado. Então, assim, outros sintomas como dor, coceira, principalmente, também é um sintoma importante. Aquela paciente que tem um muco, como se fosse alguma sensação de que o ânus está sempre úmido, está sempre molhado. Outros sintomas também podem ser a sensação de um caroço na região do ânus. Tudo isso pode ser, sim, da doença hemorroidária. Mas o que é importante são sintomas na região anal que pode acontecer também com outras doenças, como fístula perianal, fissura, abscesso, plicomas anais. E todos esses sintomas meio que se misturam por ser da mesma região e só a avaliação médica adequada pode estar fazendo o diagnóstico correto. E geralmente esta doença se manifesta a partir de que idade ou ela não tem idade? Ela não é uma doença, assim, é uma doença de adultos jovens e idosos. Ela é muito rara em crianças, mas pode acontecer. Criança de 3, 4 anos pode acontecer, mas é muito rara. É mais uma doença mesmo de adultos jovens e de idosos. Na verdade, é uma doença que ela vai surgindo ao longo com o passar dos anos, né? Nós estamos agradecendo a sua presença aqui no Conquista News e colocando à sua disposição a fim de que a senhora possa esclarecer mais dúvidas ou qualquer outro ponto que a senhora queira acrescentar aqui nesse nosso primeiro bate-papo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo prestar esses esclarecimentos à população. E assim, às vezes uma coisa importante que o paciente sempre pergunta pra gente no consultório e que pode ser uma dúvida comum da população é se a hemorroida vira câncer. E não vira câncer. Então a hemorroida não vira câncer e não vira também nenhuma outra doença mais grave. Mas assim, ela tem tratamento, ela tem controle, por vezes clínico, por vezes cirúrgico. E o melhor profissional que pode estar avaliando isso é realmente o profissional médico especializado, está fazendo essa correta avaliação e junto com o paciente, identificando a melhor terapia. Tá ok? Tá dado o recado, eu agradeço o convite, tá aqui nessa oportunidade.